Olá pessoal, eu me chamo Rafael Noleto e hoje eu vim apresentar para vocês um pouco da minha obra literária, da minha última obra literária em especial, que é o livro intitulado Mitologia Piaga. Nesse livro eu listo mais de 200 mitos e lendas sobre lugares, personagens mitológicos, mitos da criação e discorro também sobre os tipos de mitos, né, que estão englobados nesta mitologia piaga. O que é a mitologia piaga? Nada mais é do que a mitologia do Piauí. São os mitos autóctones do Piauí. São mitos que alguns deles são exclusivos dessa região e outros estão presentes também em outras regiões do Brasil, porém no Piauí assumem características próprias, peculiares. E além desses mitos que são autóctones, são nativos daqui, também temos mitos semelhantes encontrados em outras regiões, não só do Brasil, mas até mesmo da América Latina, do mundo, não é? É o caso do Saci, que a gente encontra em outras regiões do Brasil, mas no Piauí tem algumas peculiaridades. E é exatamente sobre isso que esse livro vai falar. É um volume bastante fruto de um trabalho bastante minucioso que eu fiz ao longo de mais de 10 anos, em que coleto esses mitos, né? Por todo o Piauí, fiz muitas viagens, visitei os locais sagrados, fiz uma extensa pesquisa bibliográfica também, escutei relatos, assisti vídeos, li pesquisas, então é um trabalho bem amplo, né? Tive todo um cuidado na diagramação, fiz desenhos também, todos os desenhos encontrados no livro são de minha autoria e em cada um desses personagens, né, eu trago a ilustração deles. Por exemplo, começa aqui com a alma cheirosa, né? E essa alma cheirosa, ela tem um símbolo associado a ela, que nas práticas de bruxaria, de paganismo piaga, cada espírito, cada entidade, ela tem um símbolo que é associado a ela. E esse símbolo é utilizado para evocar a energia desses arquétipos, para acessar, de certa forma, ou acessar ou repelir a energia de cada uma dessas figuras. Algumas figuras positivas, claro, por exemplo, a Manassi, que rege as chuvas, você tem um selo para evocar essa energia, para chamar as chuvas, para te ativar a energia de Amanassi. E já tem outras, né, que são os diabretes, que a gente vai fazer lá práticas para repelir energias negativas, né? O importante é que nós, como herdeiros dessa tradição, a gente se aproprie dessa herança ancestral e tome conhecimento de quais são os nossos mitos. Muito se fala em mitologia grega, mitologia romana, em mitologia nórdica. Porém, quando você vai falar de mitologia brasileira ou de mitologias regionais, você diminui muito o significado, a real importância desses mitos quando você reduz esses mitos apenas a simples lendas, a histórias infantis, a fábulas, e você acaba tirando um pouco da sacralidade desses mitos e acaba desvalorizando muito quando você reduz a simples lendas, simples relatos, simples folclore. Os mitos ele têm um papel social, um papel filosófico muito importante. Eles nos levam a reflexões, nos trazem aprendizados, eles são parte da identidade cultural, religiosa de um povo, né? Os mitos gregos falam muito sobre, não só os gregos, mas falam muito sobre os arquétipos, falam muito sobre comportamentos humanos, trazem deles essências da filosofia, né? E os mitos do Brasil da mesma forma, porém, quando reduzidos a simples folclore, simples fábulas, eles acabam perdendo um pouco dessa essência, dessa valorização. A gente nota um discurso, às vezes, que desvaloriza. Muitas vezes, quando eu estava no processo de construção dessa obra, no processo de pesquisa, enquanto eu divulgava algumas coisinhas pontuais sobre pesquisas que eu descobria sobre alguns personagens, eu notava um tom assim de algumas pessoas. Claro, né, que algumas têm ignorância, algumas ignorantes na questão de saber mesmo, de conhecer os mitos brasileiros, diziam que isso foi inventado pelo Rafael, isso foi inventado por ele, foi criado da cabeça dele, né? Por isso que eu fiz questão de, nessa obra, utilizar muita questão das referências, né? De onde que eu peguei isso aqui, o que que vai... onde que a pessoa pode saber mais sobre esses mitos.
A questão é que esses mitos estavam espalhados, né? Muitos assim bem deturpados e, claro, eu não sou imparcial, eu não acredito na imparcialidade, nem mesmo como jornalista, eu não acredito que você pode ser imparcial. A partir do momento que você está narrando sobre determinado ponto de vista, algum fato, esse fato ele vai ter uma parcela da sua essência, da sua narrativa. Então, claro que esse livro ele não é imparcial. Ele é um livro, um material, uma compilação de mitos observados dentro do contexto do paganismo, do politeísmo Piaga. Ou seja, os mitos contados aqui eles são abordados sob uma perspectiva religiosa Piaga. Como que nós que praticamos aqui no Piauí essa forma de politeísmo, nós enxergamos cada um desses personagens, cada um desses mitos, cada uma dessas histórias. É isso que contém nesse livro. E cabe a cada leitor fazer o seu próprio filtro para saber quais informações absorver, ou refutar, ou questionar, ou se aprofundar. Então, essa obra é a minha contribuição para os estudos acerca do patrimônio cultural do Piauí, patrimônio religioso autóctone, nativo da nossa gente. Então aqui o livro é dividido em algumas partes. Começa com o prefácio do meu amigo José Gil, lá de Altos, que também faz um trabalho muito bacana sobre esses mitos do Piauí, mitos e lendas e causos assustadores. Também tem outro prefácio escrito pelo meu amigo Guilherme Medeiros, né, professor Dr. Guilherme Medeiros, um dos fundadores do curso de arqueologia em São Raimundo Nonato. Então é um respaldo que me orgulha muito, né, ter o prefácio escrito por eles. Para entender esses mitos, a gente tem antes que contextualizar. E para contextualizar, a gente tem que saber um pouco sobre o local de origem desses mitos, né, as fontes que falam sobre esses mitos e as categorizações. E é por isso que eu começo falando aqui sobre a mitologia Piaga, uma definição, a importância da mitologia, uma nova perspectiva que eu apresento sobre esses mitos, né? Falo sobre a natureza do Piauí e os seus guardiões, que ela é uma questão que interfere muito na característica dos mitos, é a natureza regional. Então a gente vai ter mitos associados às águas, às montanhas e a locais bem típicos, né, cenários bem típicos do Piauí. Mitologia viva é onde eu falo que a mitologia não está só resumida ao mundo imaginário, mas ela está presente no dia a dia, na medida em que nós interagimos com os mitos, seja sob forma de cultos, de devoções, que você repassa essas histórias, que você aprende com essas histórias. Então isso é a mitologia viva, né? Quando os mitos eles se integram à nossa vida, ao nosso cotidiano. Aí aqui eu divido os mitos em categorias e conforme a sua origem, né? E aí a gente tem algumas categorias. A mítica aquática, são os mitos das águas, que é bem forte no Piauí. A gente tem também a mítica indígena, que são mitos de origem indígena dos povos nativos. A mítica urbana, que são mitos já do contexto mais das cidades. A mítica devocional engloba especialmente as almas benditas, né? São santos populares. Os mitos da criação. E aí outra coisa que eu também falo no livro é sobre a mitologia e a oralidade, como os mitos se transmitem através da fala de pai para filho e se deturpam também ao longo dos anos, assumem novas características. Mitologia e a espiritualidade, né, que é uma parte que eu pontuo bastante nessa obra. Arquétipos e suas mensagens, como nós podemos aprender ou interagir com esses arquétipos, mitos e as egrégoras que os envolvem, são as energias que estão envoltas nesses mitos, e é aí que eu passo para os seres míticos e as suas categorizações, que a gente tem na mitologia Piaga os encantados, temos as almas benditas, as almas penadas, as divindades, os diabretes, e os espíritos da natureza. E aí eu passo para os mitos Piagas e sua magia, contextualizando dentro do politeísmo Piaga, que é a nossa religião que a gente segue. E aí eu passo, né, a falar dos mitos, as abelhas guardiões. Aí aqui eu falo o texto, a história dela, e aí tem a representação e o selo de evocação. E assim se segue, né? Que a gente tem várias almas benditas, figuras mitológicas de todas as categorias que eu falei. E no final tem a bibliografia para as referências, né, para quem quiser conhecer mais um pouco
sobre as fontes de onde eu pesquisei, né? Claro que não vou ter todas, porque algumas são orais, outras também a gente faz as práticas, né, de meditação, de interação mágico-religiosa com essas figuras. No momento em que eu peguei e fiz o desenho a punho de cada uma dessas figuras, eu estava sentindo a energia de cada uma delas. Eu me permiti mergulhar nesse universo mitológico, né, compreender, tentar absorver um pouco da essência de cada um desses mitos para poder transmitir isso através dessa obra. Esse já é o quinto livro que eu lanço, né? Começou com esse livro aqui, Caminhos Piagas, que fala um pouco sobre a espiritualidade, né? Nossa espiritualidade nativa piauiense. Depois, Ao Redor do Eixo, que fala sobre os nossos ciclos, que a gente celebra, né? Depois veio A Magia das Palmeiras, que fala um pouco sobre as divindades da mata de cocais, algumas plantas mágicas da nossa região. Depois veio o Cancioneiro Piaga, que é uma série de canções litúrgicas que a gente utiliza. São orações em forma de canções. E por último veio essa obra que eu considero como sendo a minha obra, assim, minha obra-prima, que é a mais especial, que mais me deu trabalho, que também mais me deixou satisfeito, feliz e realizado ao terminá-la e ao publicá-la. Ela está disponível no site Clube de Autores, brevemente também vai estar na Saraiva, no Americanas e algumas livrarias conveniadas, né? E quem quiser adquirir já pode pelo site Clube de Autores, pode até parcelar. E eu recomendo muito a leitura, não é porque eu escrevi não, mas quem deseja conhecer um pouco da essência mitológica brasileira, esse livro com certeza é uma boa fonte de pesquisa, né? Seja para você questionar ou para você conhecer mesmo, ou se apropriar dessa herança. Não só concordar comigo no que eu escrevi, não, mas também conhecer para poder elaborar o seu próprio ponto de vista, né? Agradeço a quem já adquiriu o livro e deu um feedback sobre ele, bacana, e aí estamos junto nessa missão de resgatar um pouco da nossa história, de conhecer um pouco da nossa história e com isso se apropriar da nossa herança ancestral mágica. Fiquem todos com as bênçãos dos deuses e ancestrais.